Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Eu estou transmitindo agora pelo celular. No computador não deu certo. Eu queria pedir desculpa a vocês, mas nós vamos transmitir aqui via celular. Eu pedi para formatar o computador essa semana e não ficou adequado. Eu precisava que vocês me dissessem aí como é que está saindo a imagem, o som, se está bom o som. Eu agradeço a presença do pastor Adriano Marinho, gente da melhor qualidade, está lá em Dueré, José Calda de Souza, que está lá em São Paulo. Enfim, eu agradeço a cada um de vocês que está aqui, já tem muitas pessoas. Alderina, João Paulo, meu irmão, está lá em Portugal. Pelas fotos fica muito pequenininho para eu reconhecer, mas eu estou junto aqui, estou vendo aqui. Bem, hoje é um dia importante para o país, para o nosso país. Nosso país tem uma das melhores enfermagens do mundo. A professora Ana Nery, na década de 50, fundou a escola de enfermagem. E a ela é dedicado o curso de enfermagem. E em nosso país, graças à enfermagem, os médicos, auxiliados pela enfermagem, eles e a enfermagem fazem um trabalho lindíssimo nesse país. E nesse tempo de Covid, é que fica difícil de medir quem é mais importante, se são os médicos ou se é a enfermagem. São duas ciências que se complementam. Então hoje, 12/5, eu gostaria de parabenizar todas as enfermeiras, a todos os enfermeiros, a todos os técnicos e todos os técnicos de enfermagem de nosso país, em especial da nossa Dueré e da nossa Gurupi, que é onde eu milito como médico. Hospital Unimed, Hospital Regional e Hospital de Dueré. Então eu queria dedicar hoje e essa live e esse momento aos enfermeiros e enfermeiras do nosso país. Eu queria começar falando, nesse momento, eu queria agradecer a presença de Edi Venâncio, de Neviton Ramalho, que é Tonton, da minha terra, e Maria de Fátima. Luzia está aqui presente, Luzia casada com Rony, Célio, Júnior, Sérgio Wesley e muitos outros companheiros. Eu queria falar com os motociclistas da nossa cidade. A gente sabe que a gente vai falar de política, a gente vai falar de coronavírus, mas quando a gente falar de qualquer coisa, sempre vai bater na coronavirose, que é o que está em alta em nosso país e no mundo, né? Eu fazendo uma caminhada pela madrugada, sempre que posso, sempre que estou de folga, eu vou no rumo da saída do Formoso, ali na nossa Dueré. Eu estou nesse momento em Gurupi. Eu vejo que os nossos motociclistas, eu sei que eles vão trabalhar de madrugada, pela manhã, cedo da manhã, 5h30, 6 horas da manhã. Mas eu queria pedir aos motoqueiros da nossa Dueré, aos motoqueiros que vão trabalhar, aos motoqueiros que usam moto para se divertir, de qualquer maneira eles usam a moto como meio de transporte, ou para se divertir ou para trabalhar, que nesse tempo de coronavirose, os leitos de UTI estão bem escassos. E eu vejo a velocidade que eles andam. Eu acho que era importante que os motociclistas não
se excedessem na velocidade. Tem passados por mim, eu vou na calçada, mas eles passam com toda velocidade. Eu fico preocupado numa queda do motociclista nesse tempo, chegar no hospital e não ter uma UTI para recebê-lo. Então eu queria pedir aos motociclistas da nossa região, de Gurupi, de Dueré especialmente, que ande dentro do limite normal de velocidade. Veja a sua segurança. Moto é um transporte que, quando você se acidenta, ou você bate no chão, ou bate no outro anteparo, ou um carro, ou um poste, alguma coisa desse tipo. E em Dueré já houveram algumas mortes por causa disso. E nesse momento, chegando a um hospital de urgência, de emergência, num quadro grave, é temeroso não ter assistência. Não ter assistência porque não vai ter o local para colocar a pessoa. Então eu queria pedir aos motociclistas de Dueré que aliviasse o pé, andasse dentro da norma e andasse dentro da sua segurança pessoal. Sempre lembrando que você é mais importante do que a moto, que sua vida é mais importante do que a motocicleta. Eu queria também falar um pouco, para ficar bem claro para a sociedade de Dueré, a minha posição com relação ao fechamento dos postos de saúde. É claro que eu sou um médico, eu tenho responsabilidade, eu penso, é tanto que eu sempre falo nesses momentos de internet, sempre no momento da live, que o mais importante nesse país hoje não é a economia, não é passear, não é ir para festa, não é viajar. O mais importante é onde a gente estiver, a gente defender a vida, a gente defender que as pessoas precisam sobreviver, as pessoas precisam ultrapassar o coronavírus. Ele é quem tem que ficar para trás. E nós, o povo, temos que caminhar para frente. Nós temos que caminhar rumo ao futuro, com segurança, com vida, com nossos familiares sobrevivendo, com nossos pais, nossos avós, nossa história permanecendo. Então, essa semana, a secretária de saúde de Dueré pediu para fechar os únicos postos de saúde que tem lá, porque algumas pessoas que moravam em Dueré, que estavam contaminadas pelo coronavírus, foram confirmadas depois, visitaram os colegas dentro do posto de saúde. Se todos tinham a possibilidade de ficar contaminado, que é essa a minha questão, tudo bem, então sai todo mundo, mas põe alguém para trabalhar. O povo precisa do posto de saúde. Nós não podemos aglomerar a sociedade de Dueré toda num local só, como foi feito ontem e hoje no hospital de Dueré. Inclusive conversei isso com a secretária. Essa é a minha posição pessoal, para não ficar parecendo para o povo de Dueré que eu sou contra a secretaria, não sou contra isso não. Eu defendo que o povo tem que ser assistido. Não pode fechar um posto de saúde porque as pessoas adoeceram ou têm a possibilidade de estar contaminada. O posto tem que ficar aberto. Contaminou todos os funcionários. Põe todos os funcionários em quarentena, sou plenamente de acordo, mas o posto tem que ficar aberto. Façamos uma reunião imediata com a Câmara, façamos uma reunião imediata com o prefeito, contratam as pessoas por 10, 15, 20, 30 dias, enquanto o pessoal fica na quarentena, ou os que adoecem voltam a sarar e voltar a trabalhar, mas fechar o posto jamais. Porque na hora que fecha o posto, todas as pessoas vão para o local que está recebendo os pacientes com possibilidade de coronavirose, que é o hospital. Eu não posso ter uma dermatite, uma dermatomicose, uma micose de pele, e ir para o hospital me tratar de uma dermatofitose, porque o posto está fechado. É um direito meu ir ao hospital, mas eu corro risco de adoecer de Covid. Então é interessante demais e obrigatório nosso,
compromisso nosso deve ser, sempre, não fechar os postos de saúde. Se tiver de fechar, que eu também não concordo, é pelo menos um, mas eu acho que não tem que fechar nenhum. Contratemos mais gente, contratemos mais pessoas, vamos discutir os casos, realmente quem tem possibilidade de estar contaminado ou não, e nesse sentido, avaliar a possibilidade da gente trazer gente de outros locais da prefeitura e tal, já que tem um bocado de local que não está funcionando por causa da quarentena, e eu sou plenamente de acordo. Agora, o que eu acho que não pode fechar é o posto de saúde, essa é a minha posição. Eu acho que tinha que ser discutido com os profissionais da saúde, com todos, com aqueles que quiserem participar, para a gente não ficar tomando decisão sozinho, no intuito de com a intenção, com a boa intenção, e na realidade até prejudicando a comunidade, expondo ela à coronavirose, que é uma doença que nós temos poucos, os médicos têm poucos conhecimentos, mas já sabe quais são os grupos de risco, quem é que adoece mais, quem é que tem possibilidade mais de ir a óbito e tudo mais. Então eu queria dizer essa questão com relação aos postos de saúde. A secretária prometeu que amanhã vai reabrir. Vamos esperar. Bem, eu queria agradecer a presença de Edir Venâncio, está aqui junto, Maria de Fátima, Lucas Lima, eu falei com ele hoje à tarde, Raimunda Gorete do Valdo, esposa do Valdo, Tânia, minha maravilhosa cunhada, que está lá na Paraíba. Tânia, muito bem. Todos os profissionais de saúde são importantes. Através das enfermeiras, para todos esses anjos enviados por Deus. Obrigado, Tânia, isso é verdade. Eu acho que a enfermagem, a radiologia, os técnicos de radiologia, os maqueiros, já falei isso aqui, todos são importantes no sistema de saúde. Eu parabenizei hoje a enfermagem, que hoje é o dia da enfermagem. Meus parabéns. A professora Altamiranda Ribeiro está presente, muito presente sempre. Coelho Neto, meu filho. Obrigado, com certeza, meu filho amado, Coelho Neto. Parabéns a todos os profissionais, em especial hoje a enfermagem. Jailma Lima está presente, também parabenizando os enfermeiros. Santana do Carmo, uma companheira do WhatsApp, que a gente está sempre conversando. Fernando Balieiro está sempre presente também, companheiro também, muito bom. Nigiano, meu primo. Nara Sabá está aqui comigo também. Bruna Brito, diretora do nosso hospital, a quem eu tenho uma grande admiração, uma pessoa boa. Rodrigo Macedo, meu primo. Manel Miranda, Manel Mendes, quer dizer, perdoe, Manel Mendes, que está aqui com a gente. Perfeitamente, meu filho amado. Eu queria dizer para os motoqueiros que andam a toda velocidade nesse momento, sempre, mas especialmente nesse momento de Covid, que eles não vivem sozinhos no mundo. Se acontecer qualquer coisa com eles, muita gente por trás vai chorar, os pais. Tem muita gente que ama os motoqueiros, anda esses motoqueiros de Dueré, os pais, as mães, as namoradas, os irmãos, os primos. Então é importante isso também. Vocês têm que olhar para vocês nesse momento de não se acidentar, que é grave para vocês, mas é grave para outras pessoas. Nilza Tavares está presente, Maurina está lá no assentamento Santa Teresa, Irene Borges está presente. Obrigado, Irene. Raimundo Venâncio aniversariou. Meus parabéns, Raimundo, tudo de bom, meu irmão. Boa noite a todos. Maria de Jesus Souza Carneiro também está presente. Bem, eu agradeço a presença de todos e dou boa noite a todos vocês. Nós vamos começar a falar agora também sobre as ações do nosso prefeito, da nossa secretaria. Está de parabéns a nossa secretaria. Eu acho que a única crítica que eu faço é que tem que intensificar mais as ações. Estão excelentes, mas pode melhorar. Tudo que está bom, que está excelente, pode melhorar. A gente cria um adjetivo para elogiar mais ainda as ações da prefeitura. Inclusive uma que entrou ontem ou foi hoje em vigor é que não vai vender bebida alcoólica, porque as pessoas têm que tomar uma, não tem jeito, tomar uma cervejinha, tomar uma cachaça não é ruim não. Eu estou já parando, estou tomando um vinhozinho aqui e acolá, porque a gente não tem como deixar de uma vez não, é muito difícil, porque é uma coisa que a gente sente satisfação, sente prazer de estar se divertindo, mas eu concordo que
as pessoas que estão bebendo em Dueré, que estão se aglomerando para tomar uma cervejinha, está errado. Nós estamos no tempo de uma doença grave, de uma doença que o contágio é muito alto. A preocupação minha com a Covid é que não é por causa dela em si, é por causa da contaminação. Você chegar em casa embriagado e se abraçar com seus pais e tudo, e passar a doença para ele, vai ser vai ser muito nefasto para a nossa sociedade, tanto de Dueré, Gurupi e da região, porque ela é uma doença muito contagiosa. E o vírus da Covid tem um segredo com ele. Não precisa de muita quantidade. Tem vírus que precisa de determinada quantidade de vírus para contaminar. Ele não, com muito pouca coisa, com uma quantidade muito pequena, ele já pode virar doença. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes. Perfeito, Rodrigo, muito bom. Capanema, no Pará, tem 60 mil habitantes, já faleceram 8 pessoas, muito bom. Então eu queria parabenizar o prefeito e a Secretaria de Saúde nas atitudes que está tendo com relação à Covid em Dueré. Hoje nós já temos, não foi publicado ainda, não vi o boletim de Dueré de hoje. No boletim estadual, não mostrou Dueré não, continua com os 3 casos, mas eu acho que já tem mais casos em Dueré. 3 casos que foi registrado de Dueré, mas tem 2 de pessoas que trabalham em Dueré. Então, no caso, são 5 pessoas que tiveram Covid em Dueré, confirmada, entendeu? Dessas ações da prefeitura, eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu como um médico e vereador na nossa cidade, eu não tenho conhecimento da assistência alimentar. Como é que está sendo feito aos vulneráveis, às pessoas pobres? Eu não vi, nem ouvi dizer. Eu preciso de saber o que é que está sendo feito. Vamos ver se a gente tem um conhecimento aí. Na próxima live a gente comenta como é que está ocorrendo a assistência alimentar às pessoas vulneráveis, às pessoas que não têm salário e não estão recebendo os R$600 que o governo federal está repassando, diga-se de passagem, irregularmente. Não está tendo uma regularidade, está demorando muito a sair, está tendo muita glosa de preenchimento. Inclusive recebi hoje um depoimento via WhatsApp de doente de Itaquaruçu. Ele disse que não conseguiu ainda se cadastrar. Cadê? A negada já está recebendo isso aí há quase um mês. E doente de Itaquaruçu, um cara pobre que eu conheço, ali é um carente mesmo, e não conseguiu receber ainda. Então eu preciso tomar conhecimento, eu preciso de um relatório da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Ação Social. Eu, como representante das pessoas do Dueré, com muito orgulho, eu gostaria de saber quantas cestas básicas já foram distribuídas, se realmente as pessoas eram carentes, se for possível com o nome das pessoas, as casas que receberam, para a gente visitar essas pessoas, conversar com elas, ver como é que elas estão, se ainda continuam passando, se ainda está em muita dificuldade para a gente suprir novamente. Eu acho que nesse momento temos que parar tudo, não só em Dueré não, é em Gurupi, é em Aliança, na nossa região toda, tem que parar tudo de construção, de gasto, deixar só o gasto com o funcionalismo público, com a saúde e com a manutenção da prefeitura, e pegar tudo que for de recurso que entrar, canalizar para a ação social e para a saúde. O povo não pode passar fome, o povo não pode sair de casa, o povo tem que ficar em casa e o povo não pode pegar doença. E é claro que tem que dar as outras assistências ao hospital, aos postos de saúde, as medicações e tudo mais. Eu recebi uma ligação hoje do grande companheiro, um grande amigo de Dueré, Dr. Raimundo Coelho, indagando sobre a possibilidade da gente elaborar um protocolo para Gurupi, para Dueré. Eu acho que a gente vai sentar e conversar, mas nós temos muitos protocolos que a gente tem que ler mais, conhecer mais e discutir essa questão lá em Dueré. Eu acho que isso é válido, doutor Raimundo. Tudo que for feito para beneficiar o povo de Dueré, eu vou estar sempre de acordo. Eu
Só para enfatizar Dueré, como nós estamos vendo nesse momento, a doença chegou em Dueré, não teve jeito, nós não conseguimos debelar, ou melhor, segurar a entrada dela em Dueré. E eu disse várias vezes que era impossível. Muitos companheiros demonstrando a sua fé, não vai ter, Deus vai ajudar, que não vai, mas não é Deus que está fazendo isso, está fazendo essa doença em Dueré, é porque a doença é muito contagiosa, e chegou lá, Deus vai providenciar o tratamento, a cura de cada um de nós, dependendo do merecimento de cada um. Logo, a Covid chegou, tem 3 casos registrados, eu advogo que tem 5, porque os primeiros 2 casos, as pessoas que trabalham em Dueré, pode ter sido até registrado para Gurupi, não tem nenhum problema, mas nós Dueré temos que admitir que são de lá, e para isso, não é porque está contrário, não é isso, não é para contrariar a secretaria, não, é para dizer ao povo que 5 pessoas contaminadas ficaram muito tempo em Dueré e podem ter transmitido, e nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos cuidar. Tá certo? Era isso que eu tinha que falar sobre a nossa Dueré. O que eu gostaria de falar sobre Gurupi, a cidade, nossa vizinha, cidade importantíssima na nossa região, cidade a quem eu devo muito na minha vida política, minha vida de tentar fazer o melhor que eu posso, que eu conheço, pelo povo. Gurupi chegou junto, me deu uma boa votação na eleição passada, quando meu nome estava à disposição para deputado federal. Em Gurupi, nós anotamos aqui que já aconteceram diversos casos, Hoje, no Hospital Regional de Gurupi, se eu não me engano, tem um paciente internado só, aguardando o resultado do coronavírus. Mas em Gurupi já houve óbito. Em Gurupi começou muito bem, começou fechando tudo, mas relaxou depois, aí a doença se espalhou. E no Tocantins hoje nós temos 842 casos. O Tocantins está aumentando 100 casos a cada dia, 100 casos sendo registrados. E a literatura mostra que de cada uma pessoa contaminada, ela pode transmitir para 2, 3 pessoas, 2,5 pessoas. Como não existe metade de pessoa, uma pessoa pode transmitir para até 3 pessoas. Isso é muito grave. Se nós temos 700, imagina, multiplique isso aí por 3. Eu estou dizendo somente isso, eu estou falando numa multiplicação dos 700 vezes 3. E os outros que estão perto desses 700, os outros vão chegando, Nós temos muitos pacientes contaminados no Tocantins. Eu espero que a Covid no nosso estado pelo menos em Dueré está tudo bem. Os pacientes que adoeceram lá, recebi mensagem ontem, olhei no Facebook, a pessoa agradecendo que já está fora até de quarentena. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Muito gratificante. Então em Gurupi está controlado. Tá tudo, tem uma boa parte do comércio fechado, está funcionando em determinados momentos. Eu advogo que seja fechado total. A vida é mais importante do que a economia. Nós podemos nos reunir depois e reconstruir tudo. Agora a economia, a morte, depois de morto, ninguém consegue fazer mais nada. De Dueré foi isso. Sim, eu gostaria de avisar o povo de Dueré e da região aqui que não use máscaras, mantenha a distância um do outro e fique em casa. Esse é sempre meu lema, porque não tem tratamento, tá certo? Eu vou selar aqui uma questão
me perdoe eu ter parado nesse momento para falar sobre isso, não existe, olha bem o que é que eu estou dizendo, eu recebi de um colega médico de São Paulo, doutor Afonso Cortez, hematologista. Não existe nenhum trabalho, a Lancet é uma das revistas mais importantes de ciência no mundo, é editada na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ela diz que não tem nenhuma evidência de cloroquina no uso da Covid. Então essa história aqui, não, cloroquina serve para isso, cloroquina serve para isso, isso tudo é fake news, é tudo fake news. Podem publicar o que eu estou dizendo, que eu estou falando sem nenhum medo de nada. Isso não é desafiando os colegas que estão dizendo que cloroquina funciona. Eles não têm base científica para dizer isso. Cloroquina, hidroxicloroquina, nenhuma droga dessa tem evidência que ela funciona na coronavirose. E muito menos ainda ivermectina. Eu conversei outro dia, eu li um trabalho dele e fiquei empolgado. Mas o trabalho que eu recebi ontem também não fala sobre ivermectina, diz a mesma coisa. Vamos esperar. A gente usa uma medicação quando é ensinada pelos outros, quando é ensinada sem fundamento científico, quando a gente vê melhorando, quando a gente tem alguma coisa dizendo isso aqui fez melhorar. Mas as pessoas não têm uma prova dizendo que melhorou. Então a cloroquina, como é que está morrendo tanta gente nos Estados Unidos? Se lá é onde produz a cloroquina, lá foi quem criou a cloroquina na década de 40. Como é que eles não usam a cloroquina e deixam o povo dele morrer? Teve dia nos Estados Unidos que morreram 4.500 pessoas. E cadê a cloroquina? Cadê a ivermectina? Que lá é quem fabrica. Nós somos compradores de cloroquina e de ivermectina da China, dos Estados Unidos. E cadê? Só existe hoje um consenso. Coronavírus é transmitido pelo ar, entra pelo nariz, pelos olhos e pela boca. A pessoa pode ser contaminada dessas três maneiras. Não existe outra maneira. Certo, acabou-se a transmissão. Ela não é uma doença respiratória. Ela não causa a morte das pessoas por ser uma doença respiratória. Ela é uma doença hematológica. Ela coagula o sangue, ela faz esse tipo de procedimento. Logo, a única droga usada hoje com segurança e que tem salvado vidas, principalmente dentro das UTIs, são os anticoagulantes. Injetáveis, que são feitos nos hospitais, que são administrados nos hospitais. Então é isso que eu queria dizer a vocês. A transmissão, a complicação do coronavírus é hematológica, só isso. Vamos nos cuidar, porque é muito grave quando tem a complicação hematológica, muito grave. Vou dizer só como é que acontece. 80% do povo vai ter um quadro gripal, diarreia talvez, alguma coisa desse tipo, e vai desaparecer. 20% vai complicar com dificuldade respiratória e vai ter que ir para o hospital. Desses 80% que eu falei antes, também pode complicar, mas em casa mesmo ele sai daquela dificuldade respiratória e vai embora para casa, e fica em casa, não vai ter nenhum problema. Mas dos 20%, uma parte vai precisar de respiração assistida, sem ser invasiva, e outra parte vai precisar de respiração invasiva. O que precisa só de respiração assistida pela fisioterapia e tudo mais, momento. Os que vão precisar de respiração assistida, 40% vai morrer. Isso é a estatística da medicina.
estatística dos trabalhos científicos. E dos que vão precisar de tubo, de 40% a 60% pode morrer, dos que recebem a ventilação assistida. Oxigênio no hospital, fisioterapia e tudo mais. O que vai para o tubo, que vai entubado, até 80% vai morrer. Então você não pode chegar a essa parte de ir para o hospital. E para chegar nessa parte de não ir para o hospital, porque não se sabe quem é que vai ainda, nem por que está acontecendo isso, os estudos ainda estão bem no começo, é um vírus que foi descoberto há 4 meses, você não pode se contaminar, você tem que evitar de se contaminar, é isso que a gente tem que fazer. Eu já vi pessoa de 100 anos sair da UTI, já vi pessoa de 32 morrer. Então é inexplicável isso. Tá bom? Então nós vamos falar do estado do Tocantins. Neste tanto, um companheiro aqui colocou quantos morreram, quantos foram contaminados, quantos casos do Tocantins no Brasil. Companheiro Neviton Ramalho, lá de Aurora. 881 pessoas morreram no Brasil. Está aumentando a cada dia. Ontem foi 750, se eu não me engano. Hoje foi o pior dia do Brasil, foi hoje, 881 pessoas. Isso é motivo de tristeza, de condolência, Isso é motivo de tristeza, o camarada vê 881 pessoas mortas no nosso país. No Tocantins, o boletim de hoje mostrou 842 pessoas, quase 100 novamente de ontem para cá. A prefeitura que está tomando mais atitude com relação ao coronavírus chama-se Porto Nacional, mas já está dando uma relaxada no comércio. Nós não podemos olhar para a economia no Tocantins. Nós temos que olhar para as pessoas, isso eu repito desde o que eu comecei a falar. Nós temos que amar ao próximo, não é ao dinheiro, não é ao emprego, não é aos bens. Os bens depois a gente tenta ganhar outros, se a gente não ganhar a gente morre com o que tem, mais adiante. Vou dar uma passada aqui bem rapidão para a gente continuar a live aqui. Maria Francisca está aqui, grande companheira lá de Dueré, Nigiano, Paulo Aquino, opa Paulão, estamos juntos. Dr. Roberto Kleber também já está aqui, eu estou aguardando os questionamentos dele, é muito interessante. Maurivan Correia está presente aqui, grande companheiro. Exatamente, eles estão usando de forma casuística, com certeza. Nada de anti-inflamatório, não podemos fazer isso não. Se nós tomarmos anti-inflamatório, ela sendo uma doença hematológica, pode prejudicar alguma coisa, tá certo? O que nós temos que fazer, é uma pergunta interessante. Eu estou sentindo os primeiros sintomas de Covid, eu faço alguma coisa? Depende, tem febre? Faz, aí faz, toma remédio para febre, dipirona ou paracetamol. Mais alguma coisa? Não. Hidratação, a única coisa as coisas que a gente pode fazer quando a gente tem os primeiros sintomas, a minha prescrição é a seguinte: dipirona ou paracetamol se tiver febre, muito líquido, muito suco, muita água, se hidratar de todas as maneiras, banhar várias vezes ao dia, se alimentar muito bem, conforme as suas possibilidades, repouso e isolamento. Ficar num quarto separado de toda a família, dos filhos, da esposa, quem for, seu irmão, se for idoso, separar todo mundo. E sendo jovem, proteger especialmente os idosos. Que a grande maioria de nós idosos, as pessoas que estão acima de 60, 70 anos, tem alguma comorbidade, tem alguma doença de base. E isso é uma complicação para a coronavirose. Num trabalho que eu li ontem sobre quando começou a pandemia em Wuhan, na China,
A grande maioria das pessoas, 75% das pessoas que morriam naquela época, eram idosos, hipertensos, a primeira doença grave, a primeira doença que complica mais, diabetes e doenças cardiovasculares. Sentiu dor é dipirona, Nigiano, tá bom, meu irmão? Então nós temos que ter cuidado. Repouso dipirona, líquido, alimentação, repouso, separação, isolamento e proteger as pessoas, não ficar perto das pessoas. Emerson Edivaldo, muito obrigado, tá junto aí. Enivana Nunes, Joanice Sabarro, Cláudio Araújo, grande companheiro lá do Heré também, que mora aqui em Grupi. Isso, Emerson, essa linguagem que você escreveu é a linguagem nossa, é a linguagem tocantinense. O trem não é brincadeira não, doutor, muito obrigado, é isso mesmo. Perfeitamente. Os entubados, poucos voltam. Os que vão para o tubo, 80% vão a óbito. As pesquisas mostram isso. 20% escapam. O Manuel Batista está falando uma coisa interessante. O dono da vida é Deus. Perfeitamente, meu irmão, não tenha dúvida. Daíris José está dizendo que é muito triste isso. Alexandra Soares também. Muito obrigado, Alexandra, pela sua presença. Lucas Lima. Não, Lucas Lima. Tem vacina, já tem vacina em estudo, 108 vacinas já estudo no mundo todo. E a de Israel está bem avançada. Só que não é uma questão rápida. Vacina vai ser lá para novembro, dezembro, por aí. E tendo sendo bem, eu esqueci a palavra, sendo muito, sonhando muito, tendo um sonho muito grande, eu acho que vai ser. Mas muitos cientistas, eles acham que vai levar de 1 ano a 1 ano e meio. Então essa luta de andar de máscara, essa luta de se proteger, essa luta de ficar um pouco recolhido, vai durar algum tempo. Obrigado, Daíris José. Gerard Adriano, grande companheiro, tamo junto, meu irmão. Gerard Adriano é um pré-candidato aqui em Grupi. Socorro Carvalho, lá de Dueré. Ana Lídia, minha nora, que está lá no Ceará, que eu gosto demais. Obrigado, Ana Lídia, muito obrigado. Jonovan Gonzaga, Ângela Maria. Aí o Pedrinho da Ângela, tá certo, Pedrinho? E Luzimar, um grande pedreiro que apenas senta, é ceramista, é um grande ceramista, ele apenas senta cerâmica, é um camarada muito bom. Vamos nos proteger, Luzimar, muito bem. Então, no Tocantins, nós temos quase 100 casos. A estrutura hospitalar continua do mesmo jeito. Eu não vou falar mais, eu não vou falar sobre isso para eu não ser pessimista. Mas a estrutura permanece do mesmo jeito de quando eu estava trabalhando lá em dezembro, para vocês terem uma ideia. Araguaína está subindo os casos, Palmas está subindo os casos. Então eu acho que é um momento de fechar. É um momento do lockdown, não tem isso não. Lockdown cabe em tudo. Não cabe nesse momento é a morte. Eu não quero ver a morte de ninguém. Vamos falar agora um pouco de política nacional. Política nacional. Os bolsonaristas, aqueles amigos meus que são bolsonaristas, me perdoem o que eu vou falar, mas eu vou falar o que eu sinto e eu vou falar o que eu estou vendo. E o que vocês estão vendo? Não aceita, não quer ouvir, porque não quer reconhecer. Porque quando a gente vota numa pessoa, a gente não quer dar o braço a torcer que ele realmente está errando. Ninguém quer dar o braço a torcer que o nosso candidato que nós elegemos fez coisa errada. Mas o presidente Jair Messias Bolsonaro, que tinha tudo para fazer uma grande gestão, não é o Congresso que está boicotando ele, não é o Supremo Tribunal Federal que está boicotando ele. Quem está boicotando ele é ele mesmo. É as atitudes, é as ações, é os discursos. Isso é que está fazendo Bolsonaro ir de água abaixo. E tem uma manchete aberta aqui no computador, que não funcionou, mas está saindo alguns banners. A elite já prepara a substituição de Bolsonaro. Os próprios ricos estão querendo tirar ele.
porque ele está fazendo muita coisa no nosso país que não faz sentido. O governo era para ter fechado questão com o coronavírus e ter esquecido tudo, que existe qualquer outra coisa. Com tudo que já foi feito, mesmo sendo boicotado por Bolsonaro, o isolamento e o afastamento das pessoas, os cientistas dizem que nós já evitamos mais de 20 mil mortes, só com o que já foi feito. Só com o que já foi feito. As atitudes de fechar São Paulo, fechar Fortaleza, fechar muitos locais previamente, muitas cidades que foram tomar a atitude de fechar e depois relaxaram devido Bolsonaro sair à rua, quer dizer, sem máscara, abraçando as pessoas, fazendo selfie e tudo mais. Isso relaxou. Tem muito bolsonarista que vai para a rua, não, eu vou sem nada, meu presidente está garantindo que está tudo ok. Bolsonaristas que convidaram manifestações morreram. E pior que não morreram só em Brasília, por exemplo, não. Morreu em São Paulo, morreu em Fortaleza, morreu em Iguatu, morreu em um bocado local desse país. Então não existe outra atitude, não existe outra palavra para eu dizer, é que eu estou decepcionado com o presidente. Não votei nele, não tenho nenhum problema em dizer isso. Mas eu queria que ele fizesse um governo bom, para eu depois dizer, não, o Bolsonaro foi muito bom. Mas em 1 ano e 4 meses, praticamente colocou o Brasil na década de 70 para começo de 80. O dólar está a R$6. O dólar estando a R$6 é muito ruim para a nossa economia, é muito ruim para a nossa indústria, para o nosso comércio, para a nossa saúde. Se fosse 1 a 1 ou 1 a 2, para a gente comprar um respirador não era tão caro como está hoje. O respirador está caríssimo. E ontem, aliás, na semana passada, a briga com Moro e Bolsonaro, dois grandes companheiros de campanha, de pré-campanha até, Moro elegeu Bolsonaro, Moro tirou o ex-presidente Lula da disputa eleitoral e elegeu Bolsonaro. Logo com a eleição de Bolsonaro, foi premiado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas a semana passada, eles brigaram. E Moro dedurou Bolsonaro, e Bolsonaro dedurou Moro, e aí por diante, e aí ninguém sabe o que é que vai dar. Mas o vídeo que o advogado de Moro pediu para ser mostrado ao Supremo Tribunal Federal, complicou completamente Bolsonaro, segundo a imprensa. Tanto a imprensa de esquerda como de direita está com a mesma linguagem. O vídeo praticamente sela o impeachment de Bolsonaro. E hoje o Congresso Nacional, através do deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, pediu, que é um direito do Congresso, que é quem fiscaliza o governo federal, pediu para que o vídeo fosse exibido, fosse entregue ao Congresso Nacional, para o Congresso Nacional assistir. Para se ter uma ideia de qual o grau de interferência que Bolsonaro queria ter ou quer ter na Polícia Federal, para não investigar seus filhos, seus amigos, especialmente no Rio de Janeiro, onde ele tem as maiores complicações legais. Bolsonaro tem se metido em tudo, tem destruído o nosso país. A Amazônia está entregue aos madeireiros, entregue aos grandes fazendeiros que destroem para fazer pastagem. Está prejudicando o futuro das nossas pessoas, o futuro do povo, o futuro da sociedade brasileira. Bolsonaro destruiu a nossa indústria. Quando o dólar foi para o preço que foi, nós não tivemos competitividade com o exterior.
Então o Bolsonaro tem feito de tudo para prejudicar o nosso país. Bolsonaro congelou o salário mínimo do nosso país desde que entrou. Bolsonaro fez uma reforma trabalhista completamente contra o povo e a favor dos empresários, completamente contra o trabalhador e a favor dos empresários. E por fim, Bolsonaro, com a coronavirose, pediu para o povo ir morrer. Se reuniu com os empresários e quer que o povo vá trabalhar. Como é que o povo vai trabalhar, meu amigo e minha amiga? Vamos dar um exemplo aqui de uma cidade como São Paulo. Os transportes de São Paulo são precários, porque é insuficiente. Logo, um trem cheio de gente com Covid, cheio de pessoas contaminadas. Quantos irão morrer mais em São Paulo? Um trem em Fortaleza, um ônibus em Fortaleza, um ônibus em Recife, um ônibus em Maceió. O prefeito aliás, o governo de Santa Catarina mandou abrir tudo. Quando Blumenau abriu tudo, que abriu o shopping center, 5 dias depois, dezenas de casas apareceram assim, como num piscar de olhos. Assim foi em Santa Catarina também, no estado. Medida adequada está tomando São Paulo, está tomando... Mas São Paulo está meio folgado no interior, ele está pensando que não vai chegar no interior, mas na capital está realmente... Bruno Covas está fazendo um grande trabalho. No Rio Grande do Sul está usando a ciência, no Ceará está usando a ciência, no Maranhão. Bolsonaro é tão sem noção que pediu para abrir, porque é atividade essencial. Igreja, cabeleireiro, salão de beleza. Tem noção uma pessoa dessa? Eu não entendo como é que tem gente que ainda defende esse tipo de gente, rapaz. Foi uma lavagem cerebral de tamanha envergadura que não consegue mais desentortar o cérebro da pessoa. Porque eu não consigo admitir como é que a pessoa pensa que quem está fazendo tudo contra ele é uma pessoa boa. E ainda vai lá, e tem pessoa que ainda está indo lá, nas manifestações de Bolsonaro, para pedir AI-5 e volta da ditadura militar. Como é que tem noção uma pessoa dessa? Pegou menos no livro de história para saber o que foi a ditadura militar, o que foi o AI-5? Vou falar brevemente. A ditadura militar e o AI-5 juntos fecharam o Congresso Nacional, fecharam o Supremo, acabou a República e acabou seu voto, seu direito de votar. Como é que eu vou abdicar do meu direito de votar? É a única maneira que eu tenho de interferir no governo, de interferir em quem eu não estou gostando. O prefeito de Gurupi lançou seu candidato agora. O povo não tem direito de escolher se ele foi bom, se não foi, votando no candidato dele ou não. Em Dueré vai ser a mesma coisa. Tem vários pré-candidatos. Mas o povo tem o direito de escolher. O povo tem o direito de votar. Então, meus amigos, vamos torcer para que a nossa política, o nosso país, a nossa democracia se torne forte. Se tiver que tirar Bolsonaro, que bota o general, não tem nenhum problema, é um direito dele. Se a lei disser que ele pode ficar. Nós não podemos continuar nessa situação com esse mentecapto, esse acelerado que é Bolsonaro. Isso está sendo gravado, vai pôr na internet isso aí que eu estou dizendo. Vai estar no YouTube daqui a pouco. Peço que vocês assistam e compartilhem, sem nenhum remorso, sem nenhum temor. Bem, vou agradecer aqui a presença dos meus amigos de novo. Lázaro Ribeiro está aqui, Luzimar Costa, Neviton está aqui novamente.
Perfeitamente, né? A interferência, uma das únicas instituições judiciárias que tem fé pública inabalável ainda é a Polícia Federal. E como é que Bolsonaro quer interferir nas ações da Polícia Federal se é tudo dentro da legalidade, para beneficiar seus filhos e seus amigos? Perfeito, Neviton. Nigiano, muito obrigado, meu primo, pela sua presença, é uma honra para mim. Perfeitamente. Na quarentena a gente pode se alimentar na hora certa, fazer uma alimentação saudável, tudo mais, perfeitamente. Evadir Fornari, com certeza, Evadir. A reforma previdenciária foi uma atitude de Bolsonaro, uma ação de Bolsonaro, uma ação do governo dele, uma apresentação direta do governo e do ministro Paulo Guedes para ferrar, lascar, como você disse aí, o termo que você usou, e eu concordo, a classe trabalhadora, os pobres, os idosos, os agricultores. Como é que se vai contribuir 40 anos numa luta como na agricultura, de sol a sol? Não tem quem vai contribuir nunca, não tem quem vai se aposentar integral nunca. Muito bem, Evadir, muito bom. Foi um dano aos trabalhadores. E parcelar o que Bolsonaro, para selar o que eu digo, estou dizendo sobre Bolsonaro, eu vou falar sobre o Ministério da Saúde. Tinha um camarada chamado Luiz Carlos Mandetta, que estava defendendo o isolamento social, que era o que ia dar certo no país se Bolsonaro tivesse acompanhado. Mas ele tirou ele e pôs um tal de um senhor, quer dizer, um médico da mais alta estirpe, chamado Nelson Teich. Mas Nelson Teich quebrou a cara. Nelson Teich pensava que ia fazer pelo menos parte do que o presidente queria, o que era testar todo mundo, separar os sadios e os doentes e começar a economia a andar um pouco. Mas Bolsonaro linkou com ele na hora de comprar os testes. Achou que pode liberar sem teste nenhum. Aí o Bolsonaro, como o Teich não saiu, aguentou a lapada que o Bolsonaro deu nele, a contrariada, Bolsonaro fez outra presepada. O ministro estava dando uma entrevista, dizendo que a única maneira que a gente ia ter para diminuir a curva do crescimento de contaminação do coronavírus era o povo ficar em casa. Bolsonaro veio com a ideia de liberar o que eu falei bastante, liberar cabeleireiro, liberar barbeiro, liberou algumas outras coisas, eu esqueci, não anotei aqui, mas foi isso que ele fez, sem o ministro nem saber. O cara ficou boquiaberto, não soube nem responder quando um jornalista perguntou o que é que ele achava dessa medida. Ele disse: eu não estou nem sabendo, isso é proposta lá do presidente. Então como é que um cara desse ainda continua ministro? Eu pus até no Twitter hoje, rapaz. Por que será que o ministro, se eu fosse ministro naquela hora, eu tinha terminado de responder o jornalista, disse: rapaz, o presidente Bolsonaro, o senhor não vai me demitir aí não, eu ainda ia dizer o senhor não. Eu já estou me demitindo daqui, com o microfone, vou entregar minha carta agora. Ficou desmoralizado o ministro da Saúde, desmoralizado. Para mim não tem credibilidade nenhuma mais. Já não tinha porque não fez os testes que garantiu que ia fazer. E segundo, porque a mortalidade está aumentando no país e ele é um dos culpados, que não testou ninguém e aceitou o que o presidente está fazendo com ele. Um camarada que tem um currículo, que eu botei lá também, um currículo invejável, certamente com esse currículo invejável e o grande médico que ele é da oncologia, certamente tem uma situação econômica muito boa, não precisava estar expondo seu currículo a uma palhaçada dessa, a um vexame desse. Isso é uma palhaçada, isso que o nosso presidente fez, para ter tido uma consideração com o ministro. Eu escrevi aqui embaixo, é sobre esse mesmo assunto do ministro. Governante decidir sobre medida contra a Covid é um absurdo. Eu escrevi isso.
Governante, mesmo sendo médico, sendo enfermeiro, sendo dentista, ele tem que chamar a ciência para lhe ajudar. Ele tem que chamar a academia, ele tem que chamar os estudiosos. Era assim que os faraós faziam há 2.000 anos, 3.000 anos atrás. É assim que os grandes impérios. É assim que as grandes nações fazem. Chamam os melhores médicos, os melhores enfermeiros, os melhores dentistas, os melhores conhecedores da ciência da saúde, para decidir na hora da pandemia, na hora da epidemia, na hora das doenças graves que acometem a nossa sociedade. Bolsonaro não, ele mesmo quem decide o que é que vai ser feito. E é o que está acontecendo em Dueré. Agora que eu me lembrei, eu nunca fui chamado para uma discussão do que é que devia ser feito em Dueré na saúde com relação à Covid. E em modesta parte, eu tenho certeza que o que eu conheço de Covid dá para entrar numa discussão com a secretária de saúde, com o nosso prefeito, com os vereadores, com os médicos que tem em Dueré, com as enfermeiras, com as técnicas de enfermagem, com os dentistas. Dá para a gente ajudar num plano de Covid. Eu nunca fui chamado. Eu sou um médico de lá, que poderia ser chamado através da prefeitura, que eu sou um funcionário público concursado, e era um prazer imenso colaborar com a saúde de Dueré. E como médico e como vereador, eu sou um representante das pessoas do Dueré. Eu tinha que também estar ajudando a decidir o futuro das pessoas, no sentido de ninguém morrer em Dueré, de ninguém, se a gente tivesse força, de ninguém adoecer e tudo mais. Mas eu nunca fui chamado para nenhuma discussão, nenhuma conversa de pé de orelha. Pai, me diga aqui o que é que eu vou fazer, o que é que eu boto nesse plano de coisa aqui. Não precisa nem citar meu nome não, mas eu precisava de participar. Nós devemos dar com a mão com que a outra não veja. Então era isso que eu pretendia fazer, eu pretendo ajudar o povo do Dueré. As máscaras nós ainda temos bastante. Se alguém tiver com dificuldade de máscara em Dueré, nos procure. Nós temos algumas máscaras ainda. Não ande sem máscara em Dueré, não ande sem máscara em nenhuma região. O prefeito de Porto Nacional está doando máscara para todas as pessoas. Eu acho que nós devíamos ter um plano desse em Dueré. Nós devíamos ter pegado as nossas costureiras e aí era um ganha-pão para cada uma delas. Os nossos costureiros, os nossos alfaiates. Pessoal, vamos usar o aprendizado de vocês para a gente confeccionar máscara para doar para as pessoas. Era uma maneira da secretaria dizer: olha, eu estou pedindo a você, não saia de casa, se sair, use máscara. Quantas pessoas não pegaram 5 ou 10 ou 15 ou 20 conto para comprar de máscara, quando podia ter comprado 1 quilo de carne, 1 quilo de arroz? Porque não receberam esse incentivo. Então está na hora da prefeitura fazer uma máscara e dar para o povo. Nós fizemos um pouco, mas insuficiente. Nós fizemos uma quantidade pouca. Mas está na hora da nossa prefeitura, nossa secretaria, tirar um pouco de recurso e fazer máscara, tirar um pouco de recurso e fazer cesta básica. E se já estiver fazendo, eu peço perdão. Se já estiver fazendo máscara, é que eu não estou sabendo. Eu não estou dizendo a vocês que eu não estou sendo informado de nada. Eu podia bem estar falando aqui, não, está dando máscara, está dando tudo isso. Lucas, também não sei, mas eu tenho conhecimento pela internet, pelos jornais, que foram destinados para Dueré mais de 740 mil reais para isso. Mas mesmo que não tivesse nada disso, a prefeitura tem recurso para parar tudo que tem autorização da Câmara. Nós estamos no momento de calamidade, foi aprovado pela Câmara, e foi decretado pelo prefeito e aprovado pela Câmara. O prefeito pode gastar o dinheiro, tirando as despesas fixas, que é funcionário, essas coisas tudo, pode pegar o resto do dinheiro e gastar todo na Covid, para fazer máscara, fazer tudo isso. E isso faz parte do combate à Covid, como o Lucas está citando aqui. Perfeitamente, Miguel Neres. Esse é o único presidente que, do meu tempo de existência, eu tenho 58 anos,
Eu nunca vi um presidente tratar mal o povo como esse presidente trata. Fernando Henrique não é essas coisas todas, não. Mas Bolsonaro chegou no fundo do poço. André Vasconcelos acabou de entrar, grande companheiro. Obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite a todos vocês. É praticamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Queria agradecer a presença de todos. Pedir a vocês para assistir esse vídeo, compartilhar, curtir, tomar atitude dentro da internet para que muitas pessoas vejam esse vídeo. É importante para mim isso. É importante mostrar que as pessoas que têm como nós evitarmos uma catástrofe na nossa região, uma catástrofe na nossa Dueré, na nossa Gurupi, no nosso estado. É importante que as pessoas assistam esses vídeos, todos eles. Esse daqui a pouco eu vou colocar na internet, daqui a pouco. Vai estar no YouTube, vai estar no WhatsApp, vai estar no Facebook. Pode ficar tranquilo, daqui a pouco vai estar aí. Agora eu queria pedir também, devido a alguns amigos que nós atendemos e amigas, dizer para todos vocês, não fiquem preocupados. Não precisa de preocupação com essa doença. Precisa de precaução. Não precisa de preocupação. Preciso de precaução. Eu preciso de usar minha máscara. Hoje eu encontrei 2 amigos fora de casa sem a máscara. Ah, mas minha máscara está lá dentro de casa. Está errado. Perfeito. Se eu sair de casa, da porta de casa eu tenho que colocar máscara. Porque pode chegar alguém, como é que eu vou dizer assim, chega um amigo meu e diz, não, espera aí, eu vou, fica feio, é melhor você estar logo de máscara. Aí eu estou dentro de casa, só eu e minha esposa, só eu e meu filho, só eu e meu irmão, só eu e meu, ele já mora comigo, precisa de usar máscara. Agora chegou alguém de fora, tem que usar máscara. Não tem outro jeito. Porque essa doença, ela não perdoa, adoece. Que seja com pouco sintoma, que seja com muito sintoma, vai adoecer. Então eu queria que ninguém ficasse preocupado com essa doença, ficasse protegido. Não adianta preocupação, adianta se proteger, se precaver, a palavra é essa, precaução, não preocupação. Devemos usar nossas máscaras, devemos ficar dentro de casa, devemos apoiar, devemos fazer alguma coisa por quem está dentro de casa e não tem o que comer, não tem água. É isso que eu queria pedir a vocês. Olha, para terminar, agradecendo a cada um, pedindo o apoio da colaboração para curtir, assistir e compartilhar. Ficando imensamente devendo muitas coisas a vocês, por vocês estarem assistindo. Eu queria que cada um de vocês usasse máscara, ficasse dentro de casa e se distanciasse um do outro, 2 metros de distância. Agradeço a cada um de vocês pela presença, deixo um abraço aqui e até terça-feira. Espero que o computador não dê problema, mas eu acho que ficou boa essa live feita pelo celular. Talvez eu fique fazendo só pelo celular. Fiquei muito feliz em apresentar essa live aqui pelo celular. Um abraço e até terça-feira.